O livro de Juízes traz uma mensagem muito forte. Essa mensagem se refere a um problema básico, um câncer que trouxe consequências terríveis ao povo de Deus. Esse câncer, recebe o nome de apostasia. Já mencionamos essa palavra antes. Ela é composta de duas palavras, apo, que significa distante, e tasia, que significa tomar posição. A apostasia é simplesmente isso, você tomar uma posição como os filhos de Israel fizeram no final do livro de Josué e mais tarde tomar uma posição contrária, ou seja, posicionar-se longe, distante daquela posição anterior. Isso é apostasia. No livro de Juízes, eles entraram nesse ciclo de apostasia 7 vezes. Gostaria de ilustrar esse ciclo da história que repetiu-se 7 vezes no livro de Juízes com um relógio. Às 12 horas, os filhos de Israel decidiram servir e obedecer a Deus em primeiro lugar em suas vidas. Mas, a 1 hora, eles cometeram apostasia. Eles se afastaram daquela posição que tinham tomado no final do livro de Josué. Depois de se afastarem daquela posição original de servir e obedecer a Deus em primeiro lugar em suas vidas, eles começaram a viver o terrível banquete de consequências que a apostasia sempre traz. Eles passaram a viver na corrupção moral. Às 3 horas, eles desenvolveram também a corrupção política. E mais tarde, às 4 horas desse ciclo, Deus levantou um inimigo. Poderia ter sido os cananeus, os midianitas ou os moabitas, mas Deus levantou um inimigo muito mais forte. Deus tentou avisar o povo, mas eles não quiseram ouvir a Deus. Às 5 horas houve uma guerra e eles foram vencidos por esse inimigo que Deus tinha levantado. Depois de terem sido conquistados nessa guerra, o povo de Deus atinge o ponto mais baixo do ciclo às 6 horas. Nessa hora, eles estavam derrotados. Aqueles que não foram mortos tornaram-se escravos. Eles foram escravos por diferentes períodos, algumas vezes durante 7 anos e em outras vezes durante 8 anos. Houve períodos de escravidão que duraram até 40 anos quando eles foram escravizados pelos filisteus. Depois de viverem sobre a escravidão, eles se voltavam para Deus. Às 7 horas, eles clamaram a Deus e às 8 horas se arrependeram. E às 9 horas, passaram por um reavivamento espiritual. Depois da oração, do arrependimento e do reavivamento espiritual, às 10 horas, Deus levantou um juiz. Esse juiz tornou-se o libertador. Às vezes era chamado de Salvador. Às 11 horas, da mesma maneira como Moisés os libertou do Egito, esses juízes ou salvadores libertaram o povo de Israel do inimigo que os tinha conquistado. Nós lemos isso no livro de Juízes 6 ou 7 vezes. Eles voltavam às 12 horas, novamente no topo do ciclo, quando Deus ocupava o primeiro lugar em suas vidas. Eles estavam servindo e obedecendo a Deus então. O povo de Israel viveu diferentes períodos de paz, quando tudo estava bem, porque o juiz exercia o seu ministério sobre o povo e os levava a buscar a Deus. Ele era um instrumento para fazê-los viver um reavivamento espiritual. Alguns desses períodos de paz duravam até 80 anos, mas o câncer acabava aparecendo, a apostasia voltava, e como já dissemos, eles passaram por esse ciclo 7 vezes no livro de Juízes. Esta lição é tão maravilhosa. Aliás, você deveria assisti-la na íntegra. Clique no link aqui na nossa descrição, ó. Exatamente. Chegue lá no nosso blog. Além de assistir a lição completa, você tem o material de apoio para auxiliar você no estudo. Então, clique no link, vejo você lá.